Voltamos com Gente que Vale, um programa semanal que apresentará pessoas que são destaque na nossa região. Nesse sábado, temos a satisfação de receber o jornalista Joaquim Maria Botelho, filho e guardião do legado da escritora Ruth Guimarães. Joaquim, no primeiro bloco você deu um panorama de como a Ruth despertou para esse mundo da literatura e com o seu primeiro romance. Mas, paralelo a isso, ela também estudou francês, foi tradutora, inclusive foi uma das pessoas que popularizou Dostoiévski no Brasil. É verdade, ela trabalhou muitos anos na editora Cultrix, que era uma editora que editava grandes clássicos, e o Brasil não conhecia ainda com muita divulgação o trabalho dos autores franceses e dos russos, e ela traduziu Dostoiévski, popularizando a obra de Dostoiévski na literatura brasileira, nas décadas de 40 e 50, mas traduzindo diretamente do francês. E ela tem um clássico traduzido do latim, que é o Asno de Ouro, de Apuleio, que foi reeditado agora pela editora 34. E ela se dedicou depois a lecionar língua portuguesa em escolas públicas, se aposentou como professora. Esse salto como literata e como folclorista acabou encaminhando para um outro nicho. Ela, por exemplo, com o lançamento dos Filhos do Medo, que é um grande livro de pesquisa folclórica, orientada pelo Mário de Andrade, por conta disso ela foi convidada para participar do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore no Rio de Janeiro, onde ela conheceu Luiz da Câmara Cascudo, ficaram amigos, trocaram correspondência a vida toda, discutindo as pesquisas que ele fazia lá no Nordeste com as pesquisas que ela realizou no Sudeste e as semelhanças e pontos comuns que tem na nossa cultura nacional, né? Mas uma coisa interessante, ela quebra barreiras, vai a São Paulo fazer a Universidade de São Paulo, que era dificílimo à época, tradutora, publica o seu romance e, de repente, ela tem que se dedicar à família, retorna à Cachoeira Paulista. Como é que foi esse ato na vida dela? Na verdade, o meu pai ficou tuberculoso em 1961. Eu era menino, tinha 5 anos e pouco, e ela decidiu que o marido não viria nem para Campos do Jordão, nem para São José dos Campos, que era uma colônia... Que era o centro de tratamento de tuberculose na época. Na época, exatamente. E preferiu tratar em casa. E eu me lembro de todo o esforço que foi familiar, de separar talheres, roupa de cama, etc. E meu pai é muito fraquinho, etc. Ele era um grande fotógrafo, mas teve que parar de trabalhar durante o período. E ela segurou a onda. Mulher naquela época, e ela trabalhava da editora Cultrix, ia para São Paulo durante a semana, voltava do trem expressinho nos fins de semana para ficar conosco. E ela deu um intervalo na produção de obras ficcionais e literárias propriamente. Ela foi retomar mesmo, poucos anos depois, com a produção do Dicionário de Mitologia Grega, também da editora Cultrix, e depois quando ela iniciou a coleção de literatura infantil, que aí ela se dedica durante muitos anos à literatura Mas antes infantil. disso, ainda em Cachoeira, ela começa a dar aula de português, né? Eu fico imaginando o privilégio das crianças de poder ter aula com Ruth Cardoso, em Cachoeira Paulista, uma pessoa fantástica, com uma cultura testada. Como é que foi isso? Devia ter as crianças deviam estar muito orgulhosas de poder ter esse contato. Imagino que ela deve ter forjado muitos talentos também em Cachoeira. Eu tenho certeza disso. Não só em Cachoeira, mas a Ruth Guimarães deu aula também em Suzano, em Ribeirão Pires. Eu vou contar uma rápida. Um engenheiro da Embraer chamado Luciano Humberto Lampi, que foi aluno dela no ginásio em Ribeirão Pires. Conheço o Lampi, um grande pesquisador. E muito meu amigo também. O Lampi me contou que a minha mãe promoveu uma excursão para o ITA com alunos de Ribeirão Pires. E ele foi nessa excursão, se apaixonou pelo ITA
e graças à minha mãe ele foi fazer engenharia aeronáutica e doutorado na França. Olha, eu não sabia disso. Teve um outro caso também, ela também era muito inquieta. Ela chegou uma época, parece que ela conseguiu um ônibus e levou os alunos para o Rio Grande do Sul para ter contato com o grande Érico Veríssimo. Exatamente, exatamente. Na verdade, ela alugou um ônibus, era uma festa de formatura, os alunos preferiam a viagem. Ela contratou um ônibus, botou um fogão lá dentro, um saco de batata, um saco de arroz e um saco de feijão, e foram se hospedando em quartéis, em instituições culturais e tal, com as quais ela tinha feito contato, naturalmente. E, na época, ela era também cronista da Folha de São Paulo. E encomendaram dela que fosse entrevistar o Érico Veríssimo, que já era amigo dela, porque ele tinha ganhado o prêmio da UBE de Intelectual do Ano, da União Brasileira de Escritores. E ela foi, entrevistou e levou os alunos para conhecer Érico Veríssimo. Eu conheci o Érico Veríssimo, eu tinha 13 anos. E foi uma visita, assim, marcante, né? Você imagina, o Érico Veríssimo, que tinha dado todo o apoio para a publicação do primeiro romance, e que depois ela foi entrevistar em 68, em janeiro de 68. Então, olha o exemplo dela, né? Uma professora um exemplo para outros professores, mesmo com os obstáculos, falta de recursos na rede pública, ela com criatividade, e na época, gente, ir para o Rio Grande do Sul não era fácil como é hoje, né? Você imagina, ela fez uma excursão, isso mostra que os nossos professores, quando têm iniciativa, eles conseguem quebrar barreiras e forjar e ajudar na formação dos nossos alunos. Mas, voltando aqui, e de repente, como é que se deu a volta dela para a literatura? A volta dela para a literatura se deu, como eu disse, pela literatura infantil. Ela precisava resgatar essas histórias que ela ouviu na infância, na adolescência, da avó, dos próprios alunos, e ela colecionou e transformou num livro chamado Lendas e Fábulas do Brasil, e que depois ela, só para você ter uma ideia, ela deixou tanta coisa escrita e tanta coisa preparada, que depois da morte dela em 2014, eu já consegui reeditar 4 livros de histórias, são contos índios, contos negros, contos de céu e da terra e contos de encantamento, que estão para sair agora de novo, que são inéditos, que ela deixou e não teve tempo de publicar. E procurando lá no acervo, eu ainda encontro coisas que ela deixou escrita, de um legado fantástico, não só de sabedoria popular, mas de literatura, de erudição e de conhecimento mesmo, para transmitir para as novas gerações aí. Legal. Pessoal, o Joaquim citou um caso aqui do pai dele, que teve tuberculose, e vai ter um programa nosso especial, Joaquim, que é sobre o período sanatorial na nossa região, que trouxe muitos talentos que vieram para cá ou se tratar ou médicos e acabaram criando o primeiro ciclo de desenvolvimento antes do período industrial. Bem, meus amigos, nós iremos para mais um breve intervalo e voltamos já com o programa Gente que Vale. Hoje recebendo Joaquim Maria Botelho, filho da nossa eterna escritora Ruth Guimarães. Voltamos já.